Vamos à nossa narrativa. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir, quer dizer, sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Pai, ajuda-me a ministrar a palavra que gera fé no coração de todos nós. Eu preciso da tua unção, da tua graça, porque a tua palavra sem unção, sem graça, é letra que mata, Pai. Por isso, quebra todas as barreiras do nosso coração. Senhor, vai tirando todo medo, toda incredulidade, toda dúvida, toda tristeza que barra a entrada da tua palavra. Às vezes chegamos tão tolhidos, ó Deus, com um problema no coração, que a tua palavra tem dificuldade para entrar. Por isso eu liberto agora as mentes e os corações para ouvi-la, e eu peço que essa palavra se transforme em poder dentro de nós, para que nós possamos sair daqui, Senhor, não apenas com uma linda história, mas com algo que resolva a nossa vida, que faça realmente o teu poder se manifestar aqui nesta terra, que venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém e amém. Irmãos, nós estamos fazendo essa campanha Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. E a primeira coisa que eu quero dizer a você é que Jesus só entra aonde ele é convidado. Muitas pessoas não entendem que Deus não age nem por força, nem por violência. A ideia que as pessoas têm de Deus às vezes é muito errada. Acha que ele vai obrigar. Pastor, mas ele não é o Todo-Poderoso? Ele é o Todo-Poderoso, mas ele também é amor. E uma das coisas que caracteriza o amor é a paciência. Se Deus não nos amasse, todos nós já estávamos perdidos. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, por ser amor, ele não tem amor, não, ele é o próprio amor. Ele, neste amor, tem paciência, ele respeita o seu livre-arbítrio, ele respeita a sua escolha. Muita gente pergunta assim: por que o mundo está tão mal? Está mal porque justamente as pessoas têm usado o seu livre-arbítrio para fazer o mal e não para fazer o bem. Então, Deus não violou isso no ser humano. O ser humano pode tanto se inclinar para o bem quanto para o mal. Falei aqui outro dia, ao poder positivo, o poder de Deus, ao poder negativo, que é o poder do mal, das trevas, de Satanás, e ao poder neutro, que somos nós, que pode estar a serviço tanto do bem quanto do mal. Então, Jesus, para entrar e modificar e transformar alguma coisa, ele pede licença. Você tem que convidá-lo, você tem que dizer: eu preciso.
de Jesus. Você tem que reconhecer que precisa de Jesus. Jesus só entra na vida da pessoa que reconhece que só Ele pode dar um jeito. É a primeira coisa. Pastor, como é que o senhor faz uma afirmativa dessa? Eu faço porque é o próprio Jesus que faz essa afirmativa. E eu não vou precisar que você abra lá não, mas eu vou ler para você. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus diz que está, Ele toca, Ele te inspira, Ele fala de dia, Ele fala no sonho, Ele fala à noite, Ele fala na rua, Ele fala pela natureza, Ele fala pela boca das pessoas, Ele está batendo muitas vezes na porta da sua vida, da sua mente, do seu coração. Ele está há quanto tempo batendo, quanto tempo Ele está insistindo, e você às vezes não tem ouvido, mas Ele só entra se você reconhecer que precisa dEle. Jesus não opera se você não reconhecer isso. Isso é fundamental, gente. Eu vou tentar. Se Deus quiser, Ele faz. Deus não é Deus de tentativas. Deus é Deus de convicção, de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você não pode se aproximar. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele realmente pode resolver. Você não pode procurar Jesus achando, talvez, quem sabe Ele vai resolver, não. Você tem que procurar com Ele, dizer assim: eu vou procurar Jesus, eu vou deixar Ele entrar na minha casa, eu vou deixar Ele entrar na minha vida, porque eu tenho a certeza que se Ele entrar, a coisa vai mudar. Então é o primeiro ponto. Jesus só entra aonde é convidado. A pergunta básica é: você já convidou Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, naquele problema, naquela situação, naquela crise? Ou você acha, como algumas pessoas acham, não, se Deus sabe de tudo, pastor, se Ele sabe que eu não preciso nem falar especificamente com Ele. Engano seu. Você tem que ser específico, porque para cada milagre é uma ação divina. Então você precisa dizer em detalhes: Senhor, é aqui, isso está me incomodando. Havia um homem que era cego, de nascença, veio para Jesus perguntando lá, e aí Jesus sabia que ele era cego, mas ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Será que Jesus não estava vendo que o cara era cego? Estava. Mas Jesus perguntou para ele ser específico: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. Ok. Então, primeira coisa que você tem que saber: Jesus quer entrar na sua casa, na sua vida, em coisas pontuais. Você não pode ser tão generalizado. Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo, irmão. Até aí você está chovendo molhado. Mas Ele quer saber se você tem fé para crer que Ele possa entrar naquela situação e modificar. Diga glória a Deus. O chefe da sinagoga que convidou Jesus para ir e entrar na sua casa, era um religioso. Chefe da sinagoga, era o homem que coordenava as reuniões lá, e esse homem convidou Jesus para entrar. A minha pergunta é: se ele não tivesse ido atrás de Jesus, tinha acontecido algum milagre na casa dele? Sim ou não? Não, irmãos. Porque Jesus estava lá, fazendo, cuidando das suas ovelhas, até que... Então, ouça bem, é preciso... Pastor, Deus não é onisciente? Deus é onisciente, irmãos. Ele sabe até do cara que vai assassinar o outro. Mas Ele não intervém, porque Ele colocou no seu princípio em não violar o livre-arbítrio do homem. Mesmo que o homem escolha o mal. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você aqui muito interessante. Muita gente não entende, mas nós estamos num período de escolha, de seleção. A Bíblia diz que Jesus veio para todos, mas Ele só concede a salvação àqueles que o recebem. Aqueles que o receberam, diz a Bíblia,
deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Tem gente que rejeita Jesus. Aliás, eu vou dizer com todas as letras, a maioria rejeita Jesus. E ele disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, ele respeita isso, é importante você entender isso. Muitas forças contrárias vão se levantar quando você resolver buscar a Jesus. No dia que você disser assim, olha, não tem jeito, é só Jesus mesmo que pode fazer essa mudança. No dia que você fizer isso, vão se levantar forças contrárias. Veja assim, aqui comigo o texto que nós estávamos lendo inicialmente. Você vai ver uma coisa interessante. Veio alguém logo, depois que ele resolveu buscar a Jesus, e diz assim, por que incomodas o mestre? Por que incomodas o mestre? Tem mais jeito não. Por que você está indo? Para que você vai lá na igreja? Teu casamento já está acabado mesmo? Tem mais jeito? Está perdido? Deu tudo errado? Sua escolha não funcionou? O diabo começa a encher a tua cabeça de coisas que traduzem essa frase. Não, olha gente, não incomoda mais o mestre. Para que você vai para a igreja? Você vai incomodar, você vai perder tempo. Está perdendo o seu tempo indo à igreja. É a mesma coisa que o diabo está falando para algumas pessoas. Não tem mais jeito, não vai dar, porque a menina já havia morrido. E eles chegaram lá e disseram assim, olha, não tem mais jeito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Jesus Cristo, o Senhor, Ele é Senhor de vivos e mortos. Toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E o teu problema não é insolúvel para Deus. Não é. Então, muitas forças contrárias, vozes contrárias, às vezes dentro da família, às vezes a tua sogra, a tua mãe, às vezes o teu filho, o teu marido, às vezes uma pessoa que você conhece, uma pessoa amiga que está dizendo para você, rapaz, deixa esse negócio para lá, não vai, nem precisa nem pedir a Deus, porque nem Deus dá jeito nisso. Deus dá jeito em tudo, até na morte, porque Ele é Senhor de vivos e de mortos. Ele é Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, irmão, só para você saber, o poder da morte que estava sobre os homens, morrer sem salvação, Ele tomou as chaves do inferno, do diabo, diz a palavra de Deus, e o poder da morte ficou com Ele. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Às vezes uma situação que parece que se perdeu, Ele é capaz de ressuscitar. Ele é capaz de mudar. É que você olha com os olhos da lógica, da razão, do sofrimento, daquele que está passando por uma dor muito grande. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus não olha com esses olhos. Deus não tem barreira entre Ele e a vida. A única coisa que cria barreira para Deus agir é a tua incredulidade. É a tua incredulidade. Porque se você crê, tudo é possível que crê. Outra coisa interessante que eu quero falar nesse texto, que muitas pessoas, quando vão para dizer assim, não incomoda o mestre, elas não creem. E elas não creem e querem que você seja como ela, que você não creia também. Sabe? São pessoas às vezes que não querem Jesus dentro da sua casa, porque, ouça bem, se Jesus entra na sua casa, a influência do mal vai diminuir. E às vezes aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo, ela nem sabe disso, ela não faz isso porque ela maquina o mal, não, ela até deseja o teu bem, só que ela é uma ovelha sem pastor, não sabe para onde vai, é um cego, que não conhece o caminho. A Bíblia diz que há cegos tentando conduzir outros cegos. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe o caminho, você sabe a verdade, você sabe a vida, porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando uma pessoa chega dizendo, não incomodas mais, não busque mais a Jesus, estão dizendo que não há mais solução. Sabe qual é a resposta? Qual é a resposta que Jesus manda você dar a essas pessoas? E manda você ter na ponta da língua essas pessoas? Não temas, crê somente. Não faça cálculos. Não siga uma lógica humana.
Porque se você começar a seguir uma lógica, você vai temer. Porque a lógica humana diz não dá. A lógica humana diz não muda. A lógica humana diz não transforma. Mas ouça, isso só vai trazer temor ao seu coração. Quando ele diz não temas, não permita que esses barulhos, essas vozes que querem frustrar a fé que está nascendo no seu coração, roube de você o maior milagre e o maior testemunho que vai acontecer na sua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você: cada vez que você usufrui de um milagre de Deus, você sai mais forte na fé. Sabe por que hoje eu estou aqui pregando? E eu sou um irmão mais velho para vocês? Porque algumas experiências foram somando a minha vida, e esta convicção que nasceu assim, foi crescendo na medida em que eu fui vendo os milagres de Deus. Porque não há quem veja milagre que Jesus faz e continue a mesma pessoa. Ela vê um milagre e no mínimo ela diz assim: tudo é possível ao que crer. E aquela pessoa vai ficar cada vez menos atingível por Satanás, porque a fé vai fazer com que ela se aproxime mais de Deus. Então, meus irmãos, então tem pessoas dizendo para você que não tem solução. Eu estou aqui para dizer, como voz de Deus para você, como boca de Deus para você: não temas, não se deixe levar por essas vozes, crê somente. Você sabe que quando Jesus resolve ir à casa do homem e entrar na casa do homem, e que ele chega na entrada da casa, ele encontra um ambiente de incredulidade. Diz aqui o seguinte, versículo 37: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, olha só o que Jesus viu. Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. E Jesus disse ao entrar: por que estáis em alvoroço e chorais? Ouça bem, eu quero destacar isso aqui, que é importante você. Num ambiente de incredulidade, se tornou a casa do chefe, sem ele saber. As pessoas viram a menina morrer, está morta, então o desespero, o choro e tudo mais. E quando ele volta para casa, ele encontra aquele ambiente de incredulidade, e muitas pessoas usam esse momento de algo que momentaneamente não deu certo para tentar destruir a fé da pessoa. Ouça, a sua história não acabou. Você às vezes pensa que terminou um capítulo, ponto final. Não, terminou um capítulo, tem outro. A história só acaba quando Deus quer. Às vezes você quer botar um ponto final num lugar que é vírgula. Às vezes você está achando que aquele acontecimento é derradeiro. Foi isso, eles estavam lá e todo mundo lá começaram a disse-me, poxa, ele foi lá, o Jesus de Nazaré não veio, por que ele não veio? Cadê o pai da criança? Está lá, puxa, a vida numa hora dessa abandona a mãe. Olha, as vozes falando. Desabafos dizendo: ai, não aguento mais, porque essa doença que atingiu a menina veio matando. Só palavras de trevas, falando da doença, falando dos problemas, falando de quando começou, falando da tristeza, falando que a menina morreu muito cedo, choros. Irmãos, a lógica da morte é que estava na cabeça daquelas pessoas. Mas na cabeça de Deus está a lógica da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Para Deus, a morte está debaixo de pleno controle. Jesus ressuscitou mortos. Os discípulos ressuscitaram mortos. E todos aqueles que creem, Deus é capaz de fazer isso hoje. Ele é o mesmo sempre, ontem, hoje, sempre, Ele é o mesmo. O problema
é que nós já não temos, talvez, a mesma credulidade que eles tinham. Eu quero hoje desconstruir no seu coração uma lógica que está tentando minar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque eu sei que para Jesus entrar na sua casa, para Jesus entrar na sua vida, é preciso que você esteja com um ambiente de fé no seu coração. Quando eu estou falando de casa, eu não estou falando de casa, você ter lá, estou falando da casa, da morada de Deus, que é o seu interior. Hoje a Bíblia diz que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, Deus habita dentro do ser humano, só que Ele precisa que você esteja com esse ambiente de fé. E sabe de uma coisa? Jesus fala um negócio aqui muito interessante. Por que vocês estão alvoroçados, chorando? A criança não está morta, mas dorme. O velório que era de choro caiu numa piada. Pessoal falso, né? Estavam chorando, de repente começam a rir. Riram de Jesus. Tem muita gente que quando eu prego e eu falo, aqui ou fora daqui, pessoas que não recebem com fé, elas riem. Ah, pastor, nem assim também não. Eu tenho coragem de profetizar. Eu tenho coragem e fé para profetizar no meio do caos, no meio da adversidade. Eu tenho coragem de profetizar. Eu tenho coragem de profetizar diante da morte. Eu tenho coragem de profetizar diante do inferno. Eu tenho coragem de profetizar diante da dor. Foi isso que Jesus fez. Ele profetizou diante da menina morta. Disse, ela não está morta, ela dorme. E aí eu quero dizer para você, nós temos que nos posicionar e crer que Jesus é poderoso, tão poderoso, que eu vou profetizar uma palavra. Alguém vai rir, o mundo vai te chamar de louco, mas a palavra de Deus continua pulsando. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem... É Deus que fala isso. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? E essa voz pulsando no meu interior, eu tenho coragem, diante da morte, diante do caos, diante do câncer, diante da crise, diante do divórcio, diante de tantas coisas que chegaram para destruir a sua vida, dizer, eu tenho coragem de profetizar. O diabo vai usar pessoas para rir de você. Não entre nesse jogo. Fé não se discute, se crê. Você acreditou? Acreditei. Mas isso, meu irmão, não vou nem discutir contigo, porque é uma coisa de fora o íntimo. Eu creio. Eu creio. Fé não se discute, se crê. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que tentar convencer ninguém da sua fé, porque a Bíblia diz que a fé que você tem para ti mesmo. Eu não posso ter fé por você e você não pode ter fé por mim. Portanto, a fé é uma coisa de fora o íntimo. Eu creio e acabou. Mas isso e aquilo outro, e aquilo outro. Eu não vou nem entrar nesse assunto, não vou nem discutir isso com você. Somente crer. Por isso Jesus disse assim, Jesus não pediu outra coisa dele. Não pediu para ele discutir, para comprovar a fé dele, para mostrar a fé dele a ninguém. Só pediu a ele, somente crer. E ele fechou no coração dizendo, eu creio. Eu creio. O Senhor da vida e da morte está agindo. O Senhor que ressuscita os mortos, eu creio. Ninguém pode com ele. Ele é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. O desemprego não vai tomar conta da minha casa. O país está ameaçado de desemprego, mas nós devemos declarar aqui que em nome de Jesus isso não vai nos alcançar, porque nós somos filhos de Deus.
não discuta, não brigue com ninguém, não acuse ninguém, somente creia, mantenha firme lá, eu creio. Você crê? Eu creio. Mas isso, não vou discutir com você, eu creio. Você é um bobo? Não, eu creio em Jesus. É algo que cala no seu coração. Ouça bem o que eu vou falar para você. Jesus mandou todos os incrédulos saírem de lá. Disse assim, iam dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Então Jesus mandou sair todos os incrédulos, e ficaram só aqueles que estavam acompanhando os pais da criança. Muitas vezes nós temos que mandar sair, irmão, os demônios que usam as pessoas para afetar a nossa fé. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas principados e potestades. Não é que as pessoas, você não vai dizer para a pessoa agora, sai demônio, não é isso, você não vai ofender ninguém, mas nas suas orações você vai levantar a tua voz e vai dizer assim, toda ação maligna que queira usar algum familiar meu, minha esposa, ou meu esposo, algum filho meu, eu digo agora, está repreendido em nome de Jesus. Diga, eu te resisto, Satanás, você não tem vez na minha casa, você não tem vez na minha vida, você não tem vez na minha família, você não tem vez no meu negócio, eu te repreendo, porque a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e você pega a tua mala e vai embora, e vai deixando aquele lugar, aquele ambiente, a mente daquela pessoa, vai quebrando agora, eu vou quebrando agora tuas artimanhas, tuas armadilhas, tuas mentiras, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. É esta postura, você tem que tirar do ambiente da tua fé, todas aquelas obras das trevas que muitas vezes está sendo feita. Não é macumba que vai lá na encruzilhada fazer, não, mano. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando daquela maneira sutil de Satanás entrar. Estava Jesus, os apóstolos, Pedro lá, Jesus dizendo, gente, é importante que o Filho de Deus morra e ressuscite no terceiro dia. Aí vai Pedro andando com ele há 3 anos, diz, Senhor, de maneira nenhuma, vou deixar que façam isso contigo. E Jesus vira para Pedro e diz o quê? Arreda, Satanás, porque não era Pedro que estava falando, era Satanás usando a boca dele para desencorajá-lo, para desestimulá-lo, para arrancar dele aquela postura de obediência à palavra de Deus. Pedro não deve ter entendido patavinas. Poxa, humanamente falando, seguindo uma lógica, Pedro estava sendo cuidadoso com o seu mestre. É verdade isso? Diga amém. Só que aquilo ia contra o propósito de Deus, aquilo ia contra o plano de Deus, e às vezes há coisas que começam a te levantar para te confundir, para tirar o teu foco, para tirar a direção que você tem no seu coração, sobre aquilo que Deus já colocou no teu coração. Às vezes surgem barulhos, vozes, oportunidades que não foram criadas por Deus. Por isso nem toda porta que abre você entra, não. Antes de entrar, pergunta, Senhor, essa porta foi aberta por ti? Se foi aberta por ti, Senhor, que ela permaneça aberta, mas se não é, fecha, Senhor, porque eu não quero entrar aonde tu não tens preparado para mim. Eu só quero entrar aonde tu tens preparado. Diga glória a Deus. Então, irmãos, mandou todos os incrédulos saírem. Temos que mandar sair os demônios que usam pessoas e afetam a nossa fé. Temos que buscar um ambiente de fé, de oração. Olha, eu não consigo entender alguém manter a sua fé sem fazer algumas coisas básicas. Eu não consigo uma pessoa manter a fé sem ler a palavra de Deus. Eu não consigo entender uma pessoa manter a fé sem orar. Eu não consigo uma pessoa manter a fé sem ouvir a palavra de Deus, vir à igreja, adorar a Deus, glorificar a Deus, porque esses são os lugares que vão criar ambiente de fé no seu coração. A pessoa vem na igreja um dia e passa 1 mês sem vir, 15 dias sem vir. Irmãos, essa fé vai se perdendo, vai ficando fraca, vai diminuindo. E ela precisa ser de combustível, e o combustível para a fé chama-se a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você precisa desse ambiente. Eu não venho à igreja porque eu estou com vontade, eu venho à igreja porque eu preciso.
Eu não venho à igreja porque eu estou me sentindo bem, hoje eu vou à igreja. Eu vou à igreja porque eu assumi um compromisso com Deus, e Deus tem um compromisso comigo. De cada vez que eu vou na casa dele, ele fala comigo, ele me alimenta, ele me renova, ele me fortalece. A pessoa passa um tempo maior, aí começa a ouvir as vozes, e os temores, e as dúvidas, e aí a pessoa começa a desfalecer, começa a dizer, não vai dar. Gente, eu não estou conseguindo enxergar, já deu a hora, mas ouça o que eu vou falar para você. Jesus faz milagre num ambiente de fé. Nosso coração é este ambiente, não se esqueça disso. Quando Jesus entra na casa, entra na nossa vida, e é isso que você vai escrever daqui a pouco nesse pedido, ele libera uma palavra de autoridade. Ele liberou uma palavra de autoridade. Ele disse, Talita cumi. Menina, levanta-te. Ouça bem. Jesus hoje não está aqui fisicamente. Pastor, quem libera essa palavra de fé? É o Espírito Santo que libera essa palavra no seu interior. O processo é o mesmo. E essa palavra tem que sair pela sua boca. E essa palavra tem que tomar conta do ambiente. A voz que tem que ser ouvida é a voz do Espírito Santo. A voz que tem que ser ouvida é a voz do Espírito Santo. E ele disse, Talita cumi. Pastor, qual é a minha palavra? Para a menina foi Talita cumi. A sua palavra é justamente o que Jesus fez. A menina estava o quê? Estava o quê? Morta. E Jesus deu uma palavra diametralmente contrária à morte. Disse para ela se levantar. A palavra de autoridade que o Espírito Santo quer gerar na sua vida esta noite é uma palavra justamente ao contrário do que está acontecendo. Pastor, qual é a minha palavra do Espírito Santo? Eu estou dizendo aqui, o que você botou aí? Eu botei que o meu filho está doente, então você vai dizer que ele vai estar curado. Eu botei aqui que Jesus precisa entrar na minha casa porque eu estou desempregado. E você vai profetizar, eu estou empregado. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas passaram para trás. Não é só referente à vida de pecado do passado, é referente àquele momento que a gente crê também. Até então eu não estava crendo, mas Jesus entrou agora, o Espírito Santo me trouxe uma revelação, a partir de agora eu vou começar a me posicionar em cima da revelação desta palavra. Esperar o pastor Israel sentar. Obrigado. Hoje, quem libera esta palavra no teu espírito é o Espírito Santo. A morta levantou e andou. O Jesus que levanta os mortos vai fazer um milagre da tua casa e da tua vida. Meu irmão, quando Jesus entra na nossa casa, ele entra com providência. A Bíblia diz que ele tomou a menina pela mão. Quem te sustenta é Deus. Deus está te tomando pela mão. Você não está aqui por acaso, não. Você quer saber o que significa essa noite para você? Essa noite significa que Deus está te tomando pela tua mão. Ouça, quem te sustenta é Deus. Creia que Ele sustenta a tua mão, Ele sustenta a tua vida, Ele sustenta o desvalido, Ele sustenta o desacreditado, Ele sustenta o desprotegido, Ele sustenta o morto, Ele sustenta aquele que não tem mais condições de se sustentar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que está com a mão estendida sobre a tua vida nesta noite. E eu quero justamente pedir que você escreva
no seu papel aí a palavra que contraria tudo aquilo de mal que você representa. Pastor, estou desempregado, eu estou pedindo a Deus para entrar na minha vida e trazer o emprego. E você vai dizer ao desemprego, eu digo a partir de agora, desemprego sai. Não haverá mais desemprego, haverá emprego. Você vai falar a palavra contrária àquela situação que está se apresentando. Esta é a palavra revelada pelo Espírito. Qual é a situação que está danificando a sua vida? Entra com uma palavra de fé, diga, a palavra no meu espírito é que o estava desarrumado vai ser arrumado. O que estava sendo destruído vai ser parado. Você vai especificar e escrever aqui, porque todos os dias aí você vai falar, você vai lembrar dessa frase, Talita Cume. O meu Talita Cume é esta frase. O meu Talita Cume é esta declaração. O meu Talita Cume é esta situação. Eu botei aqui nessa campanha um pedido apenas. Pode ser que quarta-feira eu ponha outro, mas hoje eu botei esse pedido. Entra na situação do trabalho da Andréia, minha esposa. E eu declarei, não haverá perdas. Será para o crescimento profissional dela e a efetivação dela no novo órgão que ela vai trabalhar. Aqui. No Talita Cume, não haverá perdas. Qual é o seu Talita Cume, pastor? Não haverá perdas. Não será decréscimo profissional, será acréscimo profissional. Não está efetivada, será efetivada. Mas parece que está tudo morto. As vozes estão dizendo justamente o contrário. Perdas, problemas, impossibilidades. É no meio de tudo isso que eu me levanto na autoridade do nome de Jesus para declarar. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar e declarar. Deus está nesse negócio, irmãos. A inspiração que Deus me deu para ministrar. Quarta-feira que vem eu vou mostrar um outro ângulo desse entra na minha casa, entra na minha vida. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. E eu vou pedir a você que você ore comigo, mas não ore só por uma vã repetição. Você ore com o seu coração. Cadê o fofinho? Eu vi ele por aí. Não sei se era a filha dele, se era ele. Diz para ele entrar na minha casa, na minha vida lá. Amém. Não sei onde ele foi. Foi embora, desistiu, foi arrebatado. Ele está o quê? De bermuda, de chinelo? Fica aí, você não pode entrar aqui assim também não. Vamos bagunçar o coreto não. Você tem que tomar jeito. Pode ser assim não. Você é um tecladista aqui da igreja. É certo que eu sou bem liberado, né? Vocês já viram que eu não esquento isso. Mas esse rapaz está abusando também, não pode. Levanta a mão assim e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eu creio, Senhor, que Tu continuas sendo o mesmo. Tua palavra me garante que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente será. A Tua palavra diz que o Espírito Santo viria para fazer a Tua obra através dos homens, confirmando a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu creio que Tu estás em mim, que eu sou morada Tua e que eu posso, por causa da Tua presença em mim, declarar algumas coisas. Por isso eu quero nesta noite declarar a Tua entrada nesta causa. Diga qual é a causa para Deus, qual é a situação. Diga para Ele: Senhor, eu quero declarar,
Senhor, aleluia, a tua entrada nesta situação. Diga para ele, quem sabe é no seu casamento, quem sabe é em relação a algum filho que está afastado, quem sabe é alguma crise que você está vivendo, existencial. Diga, Senhor, entra, não deixa eu me afundar nesta crise sozinho. Entra, Senhor, me ilumina, me orienta, me dá a palavra rema, a palavra de fé. Diga, Senhor, eu creio agora, e eu vou declarar a minha palavra de fé sobre esta situação, que já parece morta, que parece não ter solução, que não parece ter saída. Eu quero declarar, Senhor, esta noite, pela fé em Ti, o meu talita cume, Senhor. Você vai declarar agora o contrário. Se há morte, você vai declarar a vida. Se há uma crise, você vai declarar a solução, a resposta. Declare agora com fé. Seja a boca de Deus agora, porque o Espírito Santo está sobre você. O poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E as suas palavras não são suas, mas é a palavra do Espírito de Deus, que está dizendo agora: fale, declare, chame a existência, profetize agora. Alabaxandalaba, oribalabaxandalaba, andalabaçandalabaricandalaba. Declare agora, vai funcionar, vai dar certo, porque o Senhor está comigo. Eu creio, aleluia. Eu não vou me deixar levar pelas crises momentâneas. Eu declaro agora, entra nesta situação, Senhor, no trabalho, e eu declaro a palavra: não haverá perdas, será um crescimento profissional e a efetivação, aleluia, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Xalabaxandalabá. Oh, declare com a sua fé, meu irmão, não perca esse momento. Esse é o momento da menina levantar e andar. Este é o momento da reviravolta. É o momento em que as pessoas vão ver que hoje começou um milagre na tua vida, e elas ficam admiradas. Como é que pode? Porque Deus pode todas as coisas, e tudo é possível ao que crê. Obrigado, meu Pai, glorificado seja o Teu santo nome, e que o povo de Deus diga amém, amém. Uma palavra, você vai levar para casa, vai colocar num lugar, que normalmente é o espelho, né? Que você veja todo dia, e você vai declarar o seu talita cume. O seu talita cume é a frase contrária a esta situação. Se a situação é de doença, você vai declarar cura. Se a situação é de desemprego, você vai declarar emprego. Se a situação é que o seu lar está sendo dividido, você vai declarar a união dele. Você está entendendo o que eu estou falando? É o seu talita cume. O diabo vai ficar louco de raiva. Resista a ele, porque ele vai embora. Ele não pode com você, não é porque você é bonzinho, é porque o Espírito Santo habita em você. Deus habita dentro de você, e a tua palavra falada com fé é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.